demorou, tá valendo. Saudações américo-futebolísticas para você, iluminado ouvinte do Hutcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 5º episódio da nossa série de análise, reviews e projeções para todos os times da NFL. Eu sou Bruno Valbas e comigo hoje tenho a companhia do meu fiel escudeiro Gagueira. Salve, salve, rapaziada. Chegamos hoje animados para falar de uma das divisões que pode ser das mais equilibradas e interessantes para a temporada de 2020. Hoje vamos de NFC Oeste. Então, sem mais delongas, bicuda essa bola oval e vamos pra vinheta. Omaha! 1, 2, 3! Let's go, yo! You like that? You like that? What the hell? The only thing left is a win. That's it. However, whatever it takes. Nobody. O kickoff do episódio hoje é com o time de Arizona Cardinals. Começamos sempre na ordem alfabética para evitar discussões clubistas, certo, Gagueira? Exatamente. Os imparciais, famosos isentões. Galera do Centrão, né? É isso mesmo. O destaque da temporada lá em Arizona com certeza foi Kyler Murray, quarterback, que é tudo o que se espera de uma primeira escolha geral do draft e um QB vencedor do troféu Heisman. Para quem não sabe, esse é o troféu dado ao, entre aspas, né, MVP da temporada no college. Inclusive foi o Kyler Murray que levou o título de calouro ofensivo do ano. E não é à toa, né, Gagueiro? Kyler Murray baixou o Thiaguinho e chegou chegando na NFL. Lembrando que os Cardinals tiveram o primeiro pick do draft, o que é a mesma coisa de falar que eles foram o pior time da temporada em 2018. Então, o Murray fez meio o que dava para fazer ali. Embora tenha sido alvo de críticas das más línguas, no quesito de precisão dos seus passes longos e algumas de suas interceptações, mas grande parte disso aí eu ponho na conta da linha ofensiva, que jogando atrás dessa OL dos Cardinals, você recebe o snap e já os defensores já estão tudo ali fungando seu cangote, né? Então, como é que você vai lançar bem em profundidade? Você não tem tempo. Acho essas críticas aí um pouco maldosas demais para o nosso queridíssimo Kyler Murray. Até porque a linha ofensiva estava tapando o sol com a peneira. Foram 48 sacks. Pode isso? Pode isso, Gagueira? De fato, ele estava extremamente exposto e nem o quarterback mais experiente do mundo ele consegue se virar com tamanha desproteção, se podemos dizer assim. O cara é inovador até no vocabulário. Falando em inovação, os Cardinals draftaram o tackle Josh Jones exatamente para proteger seu menininho de ouro. E apesar de ter sido uma escolha de terceira rodada, geral estava classificando o Josh Jones como primeira prateleira ali do draft, o que acaba sendo um achado de ouro do time de Arizona. E falando em joias raras saindo a preço de banana, Arizona trouxe na free agency o wide receiver DeAndre Hopkins, o segundo melhor recebedor da liga, vindo lá de Houston, em troca do running back David Johnson e uma escolha de segunda rodada. Sinceramente, quando eu vi isso eu achei que era zoeira, fraga, quando a NFL da zoeira posta um negócio, mas realmente rolou, você tá doido. Essa troca aí realmente saiu muito barata para os Cardinals, porque o DeAndre Hopkins, sem dúvida, assim como você falou, é o segundo melhor wide receiver da liga, e o David Johnson, apesar de ser um bom running back, ele tá em decadência já na carreira, né? Então, o Kyler Murray ele vai ganhar uma excelente opção de primeiro recebedor agora, né? Já que o ilustríssimo Larry Fitzgerald
Já tá mais pro final da carreira, né? Em 2020, Arizona vai dar o que falar nessa divisão. Eles vão contar com o calor ofensivo do ano, que é o Kyler Murray, o idoso ofensivo do ano, que foi o Larry Fitzgerald, e agora o DeAndre Hopkins. Tudo indica que os Cardinals vão honrar o apelido dado a eles de Angry Birds, pelo menos no lado ofensivo da bola. Já a defesa eu não boto minha mão no fogo não, eu sei, Gagueira. A defesa dos Cardinals foi terrível na última temporada. Foi o time que mais cedeu jardas para os adversários por jogo. Foi o terceiro pior time em conversões de terceira descida dos adversários. O quarto pior time em touchdowns sofridos por jogo. O quarto pior time em jardas cedidas por jogo. O segundo pior time em jardas aéreas cedidas por jogo e o segundo time que menos interceptou. Ou seja, a defesa inteira tem problemas. É a famosa caixa d'água pegando fogo, velho. O ideal mesmo seria montar uma defesa inteira do zero. E eles basicamente fizeram isso na off-season, né? Porque com esses dados é notório que a secundária precisava muito de reforço, mas além disso, a linha defensiva ela precisava forçar mais os quarterbacks adversários a cometerem erros. Então, durante a free agency, eles investiram bem, na minha opinião, no defensive end. O Jordan Phillips, que era do Buffalo Bills, 9 sacks e meio na última temporada e ainda pelo menos atingiu o quarterback adversário 16 vezes. Ainda trouxeram o outside linebacker Devon Kennard, que teve 7 sacks e um total de 58 tackles na última temporada. E outro outside linebacker, o Devondre Campbell, que era dos Falcons, que teve incríveis 129 tackles na temporada, que dá uma média de 8 por jogo. Ou seja, com esses reforços, eles melhoram bastante o front seven deles, que terá maior proteção ao jogo terrestre e vai pressionar bastante o quarterback adversário. E por fim, para reforçar a defesa, na oitava escolha geral do draft, eles selecionaram o linebacker Isaiah Simmons, vindo de Clemson. O Isaiah Simons é o famoso canivete suíço aí para essa defesa do Arizona Cardinals. Vai ter um impacto imediato de bastante versatilidade. Atua não só como linebacker, mas também pela secundária, como cornerback, safety, defendendo bem o passe. É um jogador muito coringa que pode melhorar bastante a criatividade dessa defesa. Estou bem ansioso para ver como é que os Cardinals vão sair nesse lado da bola também. O segundo lançamento aqui do nosso time vai ser para Los Angeles. Falaremos agora dos Rams, que para mim foram a grande decepção da última temporada. O time que vinha do vice-campeonato do Super Bowl, perdendo para o New England Patriots, foi uma decepção terrível, porque a expectativa em cima do time era de melhorar em relação à última temporada. Esperava-se que o Jared Goff tivesse uma evolução mínima no seu jogo, mas não foi o que ocorreu. Ofensivamente, para 2020, eles precisam de um running back, porque eles dispensaram o Todd Gurley. Precisam também de um wide receiver, porque trocaram o Brandon Cooks com o Houston Texans. E também da linha ofensiva, já que eles tiveram uma das piores médias de jardas terrestres na última temporada. Foram só 3,7 jardas por carregada. E você tendo um running back de elite como é o
Todd Gurley, espera-se no mínimo umas 4 jardas e meia por aí. De maneira geral, em relação à última temporada dos Rams, eles deram um all-in para tentar ganhar o Super Bowl depois da derrota frustrante para os Patriots. Daí eles assinaram com vários jogadores importantes como Clay Matthews, Jalen Ramsey, Aqib Talib, Kansas, para somar ao Aaron Donald e ao Dante Fowler Jr. na defesa. E o ataque tinha o Todd Gurley e um belo trio de recebedores que era formado pelo Brandon Cooks, Robert Woods e Cooper Kupp. Então a questão em cima do jogo dos Rams passou pelo fato das estratégias ficarem manjadas depois que o Belichick fez a leitura perfeita no jogo do Super Bowl, quando ele travou o jogo terrestre do Todd Gurley. Como o jogo terrestre não fluía, os Rams não conseguiam executar o play action, que era a grande arma usada pelo Jared Goff. Na hora que ele fingia que ia deixar a bola pro jogo terrestre, ele ganhava bastante tempo no pocket e os recebedores tinham um campo mais aberto para poder percorrer suas rotas. E aí, como a estratégia ficou manjada, o Jared Goff virou presa fácil para as defesas adversárias e se mostrou um quarterback comum na última temporada. O Jared Goff, para mim, fez o fenômeno Joe Flacco, né? Teve uma temporada boa, bastante ajudada pelo time, ganhou um puta contrataço e depois parou de jogar. Essa comparação é boa mesmo. Então, em relação ao draft, eles não tiveram escolhas na primeira rodada, mas tiveram 2 na segunda, escolhendo o running back Cam Akers, vindo de Florida State, e o wide receiver Van Jefferson, da Universidade da Flórida, justamente para tentar suprir as saídas do Todd Gurley e do Brandon Cooks. Se o ataque não brilhou, tampouco a defesa o fez. Tudo bem que teve seus lampejos aí de performances fantásticas, mas não foi uma defesa top de linha e também não foi uma defesa ruim, foi uma coisa meio sem sal assim, e tem tudo para ser uma defesa ainda pior ao meu ver, com as saídas do edge rusher, o Dante Fowler Jr., o safety Eric Weddle, que se aposentou, e os linebackers Corey Littleton e Clay Matthews. Todos são jogadores de peso, referência na função, e vai ser difícil para os Rams repor de imediato essas posições, até porque, como o Gagueira citou, não tiveram pique de primeira rodada, que geralmente são jogadores que têm impacto imediato. Porém, o draft para defesa trouxe o linebacker Tyrell Lewis, que vai trazer com certeza muita velocidade. Resta torcer aí para o seu instinto de jogo conseguir se adaptar à rapidez que rola a muvuca na NFL. E o safety Terrell Burgess, também na terceira rodada, que deve entrar jogando, só que mais por necessidade do que por talento, né? Ambos suprindo aí as saídas que sofreram na Free Agents. E falando de Free Agents, para dar aquele impacto mais imediato, tentar dar uma salvada, uma segurada, os Rams assinaram com o linebacker Leonard Floyd, que veio lá de Chicago, que pode ali ter saído mais caro do que parece, mas fazer o que, né? Para quem tá afogando, jacaré é toco, já dizia nosso querido Rafael, que também deixou o Hutcast nessa free agents. Salário de Rafael gorduroso, tivemos que cortar do elenco. Exatamente. Nesse all-in que os Rams deram para tentar ganhar o Super Bowl, eles gastaram muito dinheiro e entregaram boas escolhas de draft também, né? Então acho que a reconstrução da equipe vai demorar um pouco para poder acontecer.
Enquanto isso, em São Francisco, o vice-campeão da NFL na temporada passada, os 49ers, outrora agredido verbalmente pelo meu companheiro Gagueira. É verdade. Os queridíssimos 49 tiveram uma temporada praticamente perfeita, 13 vitórias e 3 derrotas, pena que perderam. Sacanagem, né? Na única hora que não podia, perdeu. O time foi um verdadeiro deslumbre visual nos dois lados da bola, uma defesa devastadora, um ataque monstruoso, tanto correndo quanto lançando bolas aí para decepção generalizada dos haters do Jimmy Garoppolo, né? Não, mas é Garópolo, mano. Tá bom, velho, não vou repetir isso não. Meu destaque aqui para a temporada passada dos 49ers é o head coach Kyle Shanahan, que dirigiu o time para uma verdadeira mina de TDs, marcando quase 30 pontos por jogo, mesclando ali com perfeição as ofensivas terrestres e aéreas. Os 49ers, inclusive, foram o segundo melhor time em aproveitamento de jardas por passe e o segundo com mais jardas corrida por jogo. Uma obra-prima do head coach. Performance, inclusive, que me lembra muito o trabalho explosivo do Kyle Shanahan nos tempos de coordenador ofensivo lá dos Falcons, que rendeu o time uma chegada lá no Super Bowl e tal, mas todo mundo lembra muito bem o que aconteceu naquela situação, né? Parece ter um déjà vu. O lado ofensivo da bola em São Francisco manteve ali a sua base e acabou perdendo apenas peças especiais ali, principalmente com a aposentadoria do tackle Joe Stanley, que foi suprida com a chegada do offensive lineman Trent Williams. Temporada passada teve ali seus problemas de lesão, mas saudável ele pode agregar muito peso nessa linha. E é literalmente falando, são 144 quilos de pura massa muscular, que deve ter aumentado ainda mais nessa quarentena. Aliás, fica aí o recado da equipe Hutcast, fique em casa, querido ouvinte. Exatamente. E faça exercícios para não ficar sedentário, mas em casa. Dica aí do nosso preparador físico e comentarista Gagueira. Seguindo aqui, rolou a saída do running back Matt Breida, mas para mim o time passa bem. Ainda conta com o Tevin Coleman e o Raheem Mostert. Uma dupla para lá de excepcional correndo com a bola. Já o corpo de recebedores sofreu mais. Após a saída do wide receiver Emmanuel Sanders, que foi jogar lá no Saints, porque quer ter uma chance real de vencer o Super Bowl. Sacanagem. Tô zoando. Vou tirar isso aí. Ele quer receber passe de um quarterback de verdade, né? Isso eu vou deixar. Essa saída muito especial do Emmanuel Sanders implicou na escolha de primeiro round no draft do wide receiver Brandon Ayuk, que na minha concepção é aquele tipo de recebedor que tem um impacto para lá de imediato, não só pelo seu talento pessoal, quanto pelo seu encaixe com o estilo de jogo dos 49ers, sobretudo ali na sua atuação pelo meio do campo, combatendo loucamente os linebackers, aquela região ali onde o Jimmy G adora lançar seus passes. Só para revolta do Gagueira eu falei Jimmy G. Essa saída do Emmanuel Sanders para o Saints, ela pode ter consequências maiores, porque New Orleans e São Francisco são dois dos favoritos na NFC. Acho que os dois principais favoritos, inclusive. Então, em um confronto direto, além da ausência naturalmente sentida pela saída do Emmanuel Sanders, ele foi reforçar um rival direto na briga pela conferência. Sem falar que se ele aplicar a lei do ex jogando pelo Saints contra os 49ers, o time de São Francisco vai ter um problemão. Exatamente. Em relação ao Garoppolo, ele recebeu várias críticas na última temporada de que faltava ele aparecer
em momentos decisivos e tal. Eu discordo disso. A hora que o time necessitou dele, ele apareceu, mas ele não é um quarterback de jogadas mirabolantes, espetaculares, como é o Russell Wilson, como é o Aaron Rodgers. Até a virada em cima do Seahawks já no finalzinho da temporada regular prova bem isso, que ele é confiável sim para poder carregar esse time dos 49ers. Falando da defesa agora, de maneira geral, foi a melhor defesa da NFL. Os quarterbacks adversários tinham pouquíssimo tempo de tranquilidade no pocket, em especial pelo calouro defensivo do ano, o Nick Bosa, e a poderosa linha defensiva dos 49ers, né? A secundária também foi muito bem, sendo a segunda que menos cedeu jardas aéreas aos adversários. Cedeu em média 178,8 jardas por jogo apenas. No draft, eles escolheram o defensive tackle Javon Kinlaw na 14ª posição geral do draft. E pesquisando sobre ele aqui, eu vi lá um comentário que ele poderia ser um boom or bust, ou seja, ele pode se tornar um bom jogador, mas ele foi escolhido em uma posição alta e por isso ele corre o risco de não valer o preço. As características principais dele são um forte primeiro passo, e aí ele tem uma boa impulsão para sair da inércia e já atacar a linha ofensiva adversária. Por isso, geralmente ele requer 2 bloqueadores em cima dele para evitar um colapso no pocket, e ele move-se bem lateralmente para poder escapar dos bloqueios. Pode ter uma atuação aí bem respeitável para substituir o DeForest Buckner, né? No último lançamento da bola oval do episódio, falaremos do Seattle Seahawks, e eu vou ser curto, grosso e sem massagem, porque o torcedor de Seattle já está acostumado. A realidade defensiva no Seahawks não é das melhores e não é de hoje, certo? O front seven não conseguiu colocar pressão. Foram uma das piores equipes em sacks na última temporada. E assim a secundária sofre de tabela, porque sem a pressão o QB adversário tem mais tempo para fazer estrago, correto? É aquele efeito dominó que é extremamente desgastante, tanto para a defesa quanto para o time, e gera aquela frustração toda aí que o torcedor já está acostumado. O defensive tackle Quinton Jefferson foi para Buffalo e o defensive end Jadeveon Clowney não renova, aceitam que dói menos. A não ser ali que baixa um santo filantrópico nele aí para aceitar uma migalha de salário, porque o salary cap dos Seahawks está mais curto que pescoço de bacalhau, não tá dando para renovar com o queridíssimo não. Perda triste, lamentável aí para o torcedor, que vem sofrendo com uma defesa pouco expressiva, acostumado sempre com seu time, tendo ótimos pelotões defensivos. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, a Free Agents trouxe o defensive end Bruce Irvin para dar uma ressuscitada no pass rush. Pass rush, que é do latim, eu vou botar pressão, mamãe. Assinatura defensiva do time do Pete Carroll, que outrora orquestrou a Legion of Boom, lendária defesa do Seahawks, que foi ao Super Bowl de 2014, mais conhecido como o Massacre de Denver. E foi logo no segundo ano do Russell Wilson já, e a defesa de fato amassou o Peyton Manning e o Denver Broncos nesse jogo. Em busca dessa defesa arrasadora,
o Seattle gastou escolhas de prateleira alta aí, trazendo o defensive end Darrell Taylor no draft e também o linebacker Jordan Brooks, que tem essa pegada Legion of Boom, pegada explosiva, instintiva, um jogador com características que se encaixam aí no meio do KJ Wright e do Bob Wagner, linebackers do time de Seattle, completando o trio dessa defesa 4-3. Para você que já ouviu esse termo em algum blog, já leu isso daí em algum vídeo ou vice-versa, trocado, invertido. Defesas 4-3 e defesas 3-4 são termos utilizados para falar o número de, respectivamente, linha defensiva e linebackers. Quando a defesa é 4-3, tem 4 jogadores defensivos na linha e 3 linebackers. Quando é 3-4, apenas 3 defensores na linha e 4 linebackers. Esse foi o seu momento dicionário futebol americano sintonizado aqui na Hutcast. Com a palavra agora é Thiago Gagueira. Ofensivamente, os Seahawks são um time que dependem muito das magias do Russell Wilson lá de aprontar jogadas mirabolantes e escapar da pressão, né? Há tempos a linha ofensiva não o protege bem e aí ele tem que se virar do jeito que dá. O Russell Wilson, que para mim é um dos candidatos a MVP da próxima temporada. Na última, inclusive, ele liderava a corrida pelo prêmio até a primeira metade da temporada e ele foi muito bem no ano inteiro, aparecendo em momentos decisivos para que Seattle pudesse chegar aos playoffs, vide a vitória sobre o Philadelphia Eagles fora de casa, né? O Russell Wilson deve ter um ombro cabuloso, porque ele tá cansado de carregar esse ataque nas costas. Tá dificílimo. Ele que completou 66% dos passes na última temporada e Seattle ainda foi o time com o quinto melhor aproveitamento na red zone, que são as últimas 20 jardas do campo, né? Pontuando em 64% das vezes que chegou nessa região. Para ajudar o Russell Wilson, os Seahawks assinaram com o wide receiver Philip Dorsett, que era dos Patriots, e vai poder variar mais o jogo, além do Tyler Lockett, né, que era o grande recebedor confiável do Russell Wilson no time. Além disso, o Chris Carson, ele vem de uma boa temporada correndo com a bola, teve 4,4 jardas por carregada. Então o ataque do Seahawks começa a tomar mais forma. Falta o reforço da linha ofensiva. Durante a free agency ainda, eles assinaram com o experiente Greg Olsen, tight end, que era dos Panthers e que ainda é bastante consistente ainda. Jogando no ano passado, ele teve 11,5 jardas por recepção e 63% dos passes na direção dele foram completados. O tight end, além de ser um recebedor, ele ajuda a linha ofensiva a bloquear, principalmente em jogadas terrestres, né? Vale ressaltar que essa, inclusive, é a função primordial dos tight ends. Por fim, o Seattle começou a melhorar a sua linha ofensiva para dar mais tempo para o Russell Wilson poder olhar o jogo e ficar quieto no pocket. E aí eles assinaram com os tackles Brandon Shell, que era dos Jets, e o Cedric O, que era dos Jaguars. Cedric O. E o Cedric Ogbuehi. Além disso, eles draftaram o guard Damien Lewis, que veio de LSU.
LSU que, uma curiosidade aqui, empatou o recorde de jogadores escolhidos numa única classe de draft. Teve 14 jogadores escolhidos. Então é isso, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, vamos ficando por aqui. Não. Ainda falta o momento mais esperado do programa. O momento que causará toda a discórdia ao final da temporada. É hora dos palpites, meu querido Bruno Valves. Então é isso, não vamos ficando por aqui. Eu prezo aí pela ousadia e pela alegria, apostando nos reforços trazidos para o time de Seattle. Vou ficar com o Seahawks como primeiro lugar da divisão, destronando o perfectibilíssimo São Francisco 49ers. Tchau, obrigado. Não comento mais nada. Que isso, aí você foi ousado mesmo. Se for pensar que a diferença entre as equipes na campanha foi de 2 vitórias, eles se enfrentam 2 vezes na temporada, esse palpite é bem plausível. Mas eu ainda confio que a defesa dos 49ers é mais sólida que a dos Seahawks, por isso eu aposto nos 49ers levando a divisão, mas os Seahawks certamente conseguirão uma vaga para os playoffs. E aí eu aposto nos Cardinals em terceiro lugar, e o lanterninho acho que vai ser o Los Angeles Rams. Então é isso, querida ouvinte, querido ouvinte, vou ficando por aqui. Um grande abraço pela sua presença, obrigado pela audiência. Até a próxima, bola oval indo para os ares. Valeu, galera, até a próxima. Deixe seu comentário, seu like, compartilha principalmente. Dá essa força para nós, tá? Nunca pedimos nada. Voltamos brevemente para continuar essa série maravilhosa. Aqui foi Gagueira na Boca. Set Hut. Você fragou. Eu citei Thiaguinho 2 vezes nesse episódio.